Muito bem, voltamos nesse terceiro e último bloco. Estamos acompanhando a entrevista com a doutora Elaine, da 13ª Promotoria. Falamos sobre o caso das lajotas. Falei no início que a senhora também tem sob sua responsabilidade organizações criminosas, as organizações criminosas. E é notório que Joinville tem duas organizações criminosas, rivais, e me disse aqui nesse programa um policial militar de que o bairro Jardim Paraíso é dividido em dois, uma de um lado e a outra organização criminosa de outro. Será que como é que está esse termômetro da atuação dessas organizações criminosas? Será que vamos chegar ao ponto do Ceará, do Rio de Janeiro, aumentando até mesmo o poder político dessas organizações, doutora? Então, o que eu posso informar agora é sobre a parte do trabalho que eu desenvolvo. Então, eu me aproximei muito mais disso em razão das operações sob encomenda, que já teve a fase 1 e 2. Envolvendo os advogados, Isso, né? Então, que envolve agentes públicos também, por isso que foi para a 13ª Promotoria, que eram policiais penais, e advogados em que acabavam integrando também essas organizações criminosas, porque também exerciam algumas funções dentro delas. O que acontece, o dia a dia da criminalidade de Joinville é acompanhada pelos promotores criminais. Então, eventual tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa... Assassinatos também, né? Isso, então os crimes em si são acompanhados, a gente tem diversos colegas extremamente competentes que cuidam dessa parte. Mas, assim, o anseio de combater as organizações criminosas é relevante, tanto é que os promotores de Santa Catarina, quando foram fazer a votação de quais são os planos estratégicos, qual que é a prioridade institucional, todos eles, o que mais na esfera criminal, o que ganhou relevância é o combate às organizações criminosas das facções. Em razão disso, a Procuradoria-Geral de Justiça, aqui do Ministério Público de Santa Catarina, recentemente lançou o Grupo Estadual de Combate às Facções. Então, foram alguns membros do Ministério Público, com o apoio de alguns órgãos, como os GAECOS também, a Coordenadoria de Inteligência e Segurança Institucional, em que foi criado com alguns membros de cada parte do Estado. Porque as organizações criminosas que aqui a gente identifica, as facções, não são aquelas do sul do Estado, que também não são idênticas à situação do Oeste. Então, para a gente ter ideia do que acontece, a gente precisava de um promotor de cada região. Então, eu integro esse grupo junto com outros colegas para que a gente possa combater, mas eu digo, algumas peculiaridades, uns casos mais relevantes, que seriam, então, os membros de maior hierarquia, que seriam a lavagem de dinheiro, que há necessidade de combater, a apreensão de bens para a gente conseguir controlar esse avanço, né? Além disso, também, como a gente coloca a atuação, não só de advogados, mas de outros profissionais. E aí a gente pode incluir políticos, agentes públicos, que tenham envolvimento com essas organizações criminosas. Então, a ressalva de que o dia a dia daqui é feito pelos promotores criminais, sim, mas em termos de combate estadual, agora foi criado um grupo em que eu faço parte. Não é a 13ª Promotoria, mas sim a promotora em si, sim, junto com outros colegas. Sim. Esse caso dos advogados, como é que está? Vamos atualizá-los. Tem advogados presos, já condenados? Como é que está a situação, doutora? Sim, todos eles estão condenados. Então, é importante ressaltar a celeridade que o caso foi tratado pelo Poder Judiciário também. Em um ano, a gente teve mais de 9 ações penais, se eu não me engano foram 12, em que foram todas julgadas. Os advogados denunciados todos foram condenados. Existem penas de cerca de 50 anos, 30 anos, de 4 a 50 anos houve as condenações. E todos esses que tiveram essas penas estão presos ainda, permaneceram presos durante todo o processo. Então, o resultado para a sociedade foi muito rápido e a resposta foi muito efetiva. A gente deflagrou recentemente também a fase 2, em que envolveu agora o estado da federação, que é importante, com o auxílio do GAECO, em que lá se identificou que
Não basta que alguns presos de Santa Catarina são mandados para as penitenciárias federais, porque de alguma forma de lá eles tentavam se comunicar para manter o poder aqui no estado. Então a gente também avançou no sentido de que advogados que estavam em outro estado, aonde existem penitenciárias federais, acabavam passando recados e determinações para Santa Catarina. Então essa foi a fase 2 e a gente provavelmente futuramente já vai avançar para outras fases também na operação sob encomenda. Bom, eu quero aqui, na presença do meu colega Portelinha, que é o assessor de imprensa do Ministério Público, elogiar a cobertura, o envio de informações que a gente recebe. E a última que eu recebi foi de um caso lamentável de um bebê aqui em Itapuá, que 2 vezes atendido lá no pronto-socorro, foi mandado embora e acabou vindo para Joinville e faleceu. Isso envolve um equipamento público. Isso está na sua jurisdição, doutora? Não. Então, assim, porventura, se tiver que responsabilizar agentes públicos, isso é um momento posterior, encaminhado para a minha promotoria. Né? Porque como não é a minha atuação preventiva é mais em contratações irregulares, licitações fraudadas. Então, primeiro quem aborda essa questão, a gente sabe, é a 15ª Promotoria, que é a Promotoria Regional da Saúde Pública. Então, o Joinville é a única promotoria do estado em que tem uma regional que cuida da saúde pública coletiva. Não é, às vezes, uma demanda por um medicamento de um cidadão. Mas sim é a demanda coletiva da prestação de serviço. Certo. A senhora falou em licitação. Qual será a sua participação na licitação do transporte coletivo em Joinville, que promete ser uma grande polêmica, uma grande licitação que tem que ser feita esse ano, doutora? Então, deveria ter sido feito já 2 anos atrás, né? De acordo com as decisões que foram dadas, principalmente do STF. Mas desde que eu assumi a 13ª Promotoria, a minha prioridade de atuação foi para que, de alguma forma, conseguisse viabilizar essa licitação. E digo por quê? Independente de quem for o prestador futuro desse serviço, as regras que estão estabelecidas na atual contratação são muito precárias. Então, precárias no sentido de prejudicar o poder público. E se você prejudica a fiscalização do contrato, se você prejudica o poder que a administração pública tem de mexer nesse contrato, de fiscalizar, de cobrar, você acaba prejudicando também a população, porque você fica refém daquele prestador em si, com regras contratuais muito defasadas, muito antigas. Elas não são compatíveis nem com a nossa nova lei de licitações, não são com as novas regras, né? Então, assim, a minha prioridade foi de que a prefeitura, e isso desde os primeiros encontros que eu tive, tanto com o prefeito, procuradoria e secretaria competente, no sentido que eu instaurei um procedimento para dizer, eu quero saber o que vocês estão fazendo para que saia a licitação, claro, sou pena até de responsabilização, porque a gente tem decisões judiciais determinando que eu faça, no sentido de que o que estão fazendo mês a mês, e se está fazendo, o que está sendo feito, se é realmente um trabalho de ponta, no sentido de que a gente tem a maior cidade do estado, a que demanda um transporte público eficiente, econômico, que o cidadão não seja penalizado com os custos, mas que o município tem que fazer uma pré-licitação muito boa, para garantir que essa execução do contrato também seja. Então, não basta você ter um edital redondo, você tem que trabalhar ele antes. Então, é isso que a gente fez desde o acompanhamento de levantamentos, dos estudos, dos diagnósticos que foram feitos. Sempre com acompanhamento da promotoria, dizendo quando vai sair isso, qual foi a contratação que vocês fizeram, como é que está. Então, foram feitas muitas reuniões, acho que mais de 6 reuniões presenciais, para fazer esse acompanhamento, para sair esse edital. Então, até agora, o Ministério Público faz um acompanhamento de o que está sendo feito em prazo que tem que ser feito. Não estamos analisando o mérito, qual que é o tipo da contratação, o que a Prefeitura está exigindo dentro. E isso é um momento na hora do lançamento do edital, que daí eu vou ter condições de analisar. Por enquanto é que a Prefeitura não seja omissa, que ela dê andamento para que saia a licitação. Muito bem. Quero mais uma vez agradecer a presença da promotora. Essa entrevista estava agendada há algumas semanas, mas nunca foi possível.
Eu peço desculpas. Tive até que mudar de horário de dia para a gravação, mas eu acredito que valeu a pena. Agora, eu recebi uma informação em off aqui que não posso divulgar, e ela nem deu detalhes, mas que eu vou dar uma pesquisada e vou revelar na minha coluna do SC em Pauta. Doutora, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tenha certeza de que quando for lançada a licitação, eu vou convidá-la para retornar aqui ao programa. Ok, eu agradeço a oportunidade também. Estou à disposição também para eventuais dúvidas e principalmente para esclarecer, às vezes, algumas coisas nessa matéria que, às vezes, para a sociedade é tão difícil entender. Então, a gente está aqui também para fazer essa ponte. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou nessa sexta-feira, 21 horas. Um bom final de semana e eu volto na próxima, se Deus quiser.